Mete o bedelho, sem babulagem, sem fuleiragem no conselho. Mete o bedelho, Bruno Rodrigues. Mete o bedelho. E agora eu bato um papo com a Érica Sabino, servidora pública, auditora do Tribunal de Contas do Estado do Pará, ex-delegada da Polícia Federal, referência na prevenção e no enfrentamento da violência contra crianças, adolescentes e a mulher. Ela une aí a experiência técnica, a sensibilidade social e a atuação firme na defesa da vida. Seja muito bem-vinda, Érica. Obrigado, Bruno. Prazer te receber aqui. Prazer enorme estar aqui com você, no seu programa, e lhe parabenizar por dar luz a um tema tão sensível e tão necessário quanto esse. Érica, o que foi que te levou a te dedicar a esses assuntos? Brunão, com 3 meses de Polícia Federal, eu fui lotada na Delegacia de Combate aos Crimes Praticados contra Criança e Adolescente, e a partir daí eu vi uma realidade que eu nunca imaginei que existisse e que eu jamais vou esquecer. O meu trabalho diário era analisar vídeos e imagens de crianças e adolescentes em condições de nudez e sendo abusadas sexualmente. A partir daí, identificar pistas digitais para conseguir chegar no abusador. Então, eu vi uma realidade que você, por exemplo, jamais imagina que existe. Você entrou na Polícia Federal já no 12, né? Foi. Eu imagino o choque que foi quando você pegar logo a primeira missão, ter que analisar esse tipo de situação, você que tem criança em casa. Sim, eu digo que diariamente eu tinha um novo medo ativado. Nós, pais e mães, a gente não imagina que coisas assim acontecem. Então, na minha realidade, no meu dia a dia investigativo, eu prendi professores, médicos, pastores, investiguei animadores de cruzeiros da Disney, Papai Noel, então, radiologistas, todo tipo de pessoa. Então, a gente realmente tem que entender que, infelizmente, hoje, no Brasil, as nossas crianças e os nossos adolescentes estão vulneráveis. Você então afirma que o pedófilo não tem cara e nem um perfil? Não, não tem. Não tem cara, não tem idade. De fato, a maioria são homens, pessoas do sexo masculino, mas de toda a classe social. Você costuma dizer que a violência não começa na agressão física, né? Quais são os primeiros sinais aí que a família precisa observar? Primeiro de tudo, a gente tem que tirar da cabeça de que o abuso sexual infantil, ele pressupõe violência. Existem diversos estupros, em especial de vulnerável, que eles não necessitam do ato violento. A manipulação de genitália, de partes íntimas, isso é estupro de vulnerável. E não necessariamente está atrelado a uma violência. E ele é um crime progressivo. O abusador, ele, seja na ambiência cibernética, seja no mundo físico, ele se aproxima devagar da vítima. Ele adquire a confiança. Ele simula ter os mesmos gostos que aquela criança. Geralmente é alguém próximo, né? Segundo o Anuário de Segurança Pública, apenas 16% dos crimes são praticados por pessoas desconhecidas. Então, 84% é por pessoas próximas, do convívio diário da vítima. Isso requer tempo, né? Tempo com a vítima para que ele possa se aproximar. Por isso que tem que ser observado, né, doutora? E eles têm tempo, eles têm paciência. Por exemplo, quando a gente fala de um crime praticado na ambiência cibernética, o aliciador, ele entra num joguinho online, no Roblox, no Free Fire, no Brawl Stars, no Clash Royale, ele entra lá e ele simula ser uma pessoa da idade daquela criança. Ele simula gostar daquilo que a criança gosta. Ele diariamente conversa com aquela criança, até que ele adquire a confiança daquela criança. Pede para falar no WhatsApp, no aplicativo de mensageria, e daí ele alicia essa criança. A senhora falou no Roblox, eu estava conversando com a senhora nos bastidores aqui, exatamente com isso. Eu tenho uma filha de 10 anos e eu fiquei totalmente horrorizado com o que eu li nesses últimos dias sobre o Roblox, nos noticiários, né? Então, eu fiquei horrorizado e fui para cima para ver e tudo mais. E te confesso até que eu e a minha esposa criamos um link, né? Criamos uma conta nos nossos celulares para poder jogar com ela e acompanhar o que está acontecendo, quem realmente Não sabia que tinha um grupo na escola, um grupo de WhatsApp,
E eu não sabia também que existia um chat, né? Que Sim. foi, parece que, proibido agora. E essa foi todo esse reboliço. Mas eu posso te dizer que é uma reviravolta que te dá dentro de casa do nada. Você acha que está tudo tranquilo e, de repente, você vê o perigo dentro da tua casa, e na mão da tua filha ali. E próximo, às vezes, da nossa supervisão. E, tipo assim, a gente está à vista, está vendo a criança ali, e você está aqui do lado e talvez não percebe, e acha que tem um controle e não tem. Bruno, qual é o conselho que você daria? Pronto, na minha época, na sua época, o perigo para os nossos pais era fora de casa. Era sair de casa. Numa rua escura, mas hoje o perigo está dentro de casa. Na conversa de WhatsApp que sua filha tem, o WhatsApp ele tem canais ali que a sua filha pode acessar coisas que são inapropriadas para a idade dela. No chat do Roblox e de qualquer outro jogo em que se joga online, porque, pensa, os abusadores estão e sempre estiveram, onde as crianças também estão. Mas eu te pergunto, tu tem como estar do lado da tua filha 100% do tempo? Não tem Não, como. a tua filha vai para a escola, ela vai fazer atividade, em algum momento ela vai jogar e tu não vai estar presente no jogo com ela. Por isso que é tão importante o diálogo, tu ensinar para a tua filha os perigos, os limites do corpo dela. Tu ensinar para a tua filha que se uma pessoa desconhecida falar com ela num jogo online, oferecer alguma coisa para ela, um benefício, uma moeda, qualquer coisa, ela tem que não responder, bloquear e falar imediatamente para o pai ou para o responsável. Isso é muito importante, a criança sentir segurança, sentir que pode contar tudo para o pai e para a mãe, né? É essencial. Vou te falar que a maioria das minhas investigações em que eu tive de tratar com vítimas, com os familiares, e vi o comportamento do aliciador online, a primeira fala deles é: se tu não me mandar outra foto, outro vídeo, eu vou contar tudo para o teu pai. Então, percebe a importância dessa fala dos pais para os nossos filhos? Quer dizer que ele faz a criança ficar com medo e elas de algo que ela devia ter segurança. Elas ficam, e é normal. Tu, na tua idade, assim, quando tu era criança, tu tiveste medo dos teus pais, de errar, do castigo. Então, assim, eu hoje até falei para minha filha, filha, não importa o que aconteça, a mamãe sempre vai estar com você. Isso tem uma força, uma importância que, assim, vocês nem imaginam. A minha mãe sempre dizia uma frase para mim: quem fala a verdade não merece castigo. Oh, excelente. Então, eu sempre fui um cara muito aberto. Excelente. E você precisa passar isso para os E isso me filhos. passou um estilo de vida, até na questão do trabalho, de realmente querer resolver logo. Tipo assim, é um problema, eu vou logo contar, vou logo resolver, eu vou logo dizer como é que fica. Eu tenho passado isso muito para a dona importante. Maria Alice. Esses últimos dias agora, doutora, explodiu aí o caso de um piloto de avião que supostamente comprou ou negociou com a avó e com a mãe. Isso parece assim que é algo assim surreal, inacreditável. A senhora passou por esse tipo de investigação? Sim. Ano passado, dia 12 de junho, eu prendi uma mãe que ela explorou sexualmente as duas filhas. Uma começou com 1 ano e pouco de idade, terminou com 3 anos e pouco, e a outra tinha 9 anos de idade. Por 3 anos, ela movimentou mais de 2 milhões de reais na conta dela, explorando sexualmente a filha dela. Mas eu também acompanhei o caso de uma mãe que também estava explorando sexualmente 2 filhas, de um pai que estava explorando sexualmente as filhas. Veja, se a gente for parar para pensar, até na realidade do nosso estado, a exploração sexual ela é muito antiga. As mães vendem as filhas porque é menos uma boca para elas sustentarem, vendem as filhas para o barqueiro, para o caminhoneiro, às vezes até acreditando que a filha possa ter uma vida melhor. Antigamente, a venda era uma só vez. Na ambiência cibernética, não tem fim, porque ela vende para diversas pessoas aquele conteúdo que ele não tem fim, ele é infinito. A gente até compara o mundo do abuso sexual infanto-juvenil, dessas mídias, com o tráfico de drogas. E a gente diz que ele é muito mais gravoso, porque no tráfico, com a tradição, a droga acaba, encerra, o negócio morre ali. No abuso sexual infantil, que as pessoas chamam de pornografia infantil, quando você vende aquele material, eu vendo para diversas pessoas diferentes. Então, eu consigo negociar com diversas pessoas diferentes. É muito mais lesivo. E aí choca pelo fato de ser uma avó, pelo fato de ser uma mãe, choca pelo fato de ser um piloto, um homem possivelmente bem-sucedido, dos seus 60 anos de idade, choca.
mas é a realidade do que acontece hoje. Esses crimes todos, eles estão cada vez mais em voga. Esse tráfego de material de abuso sexual infanto-juvenil, infelizmente, a gente não tem dados oficiais que falem a quantidade de crimes praticados contra criança e adolescente na ambiência cibernética. O que a gente tem são dados, por exemplo, da Enhope, que é uma associação de provedores internacionais, que diz que, em um ano, de 2024 para 2025, houve um aumento de mais de 218% na circulação de material de abuso sexual infanto-juvenil. E mais de 40% são inéditos, são novas crianças, novos adolescentes. E aí eu sei que tem muito adolescente que talvez possa estar nos ouvindo aqui, que acha que, mas é só um vídeo, é só uma foto. Não é. É um recorte de um estupro de vulnerável, de um crime contra criança e adolescente. É por isso que a gente não chama de pornografia infantil, porque a gente diminui a gravidade de um crime. A senhora acha que deveriam ter leis mais severas? Absolutamente. Tipo como castração química? Absolutamente. Primeiro, a nossa política pública é muito de pensar no agressor. Então, primeiro de tudo, a gente tem que pensar na vítima. Um dado da ONU mostra que apenas 10% das vítimas de abuso sexual infanto-juvenil, elas são cuidadas. E hoje, no Brasil, não existe nenhuma política pública que garanta às vítimas de abuso sexual infanto-juvenil, por exemplo, o tratamento psicológico adequado. Vamos pensar no abusador. O abusador, ele tem ali uma pena que pode ser adequadamente severa, quando a gente vai para o direito comparado. É até uma pena ok, em termos de quantum de pena, mas benefício de execução penal, 40% que ele cumpre de pena, ele é colocado no regime semiaberto. Quando ele vai para um aberto, ele tem de se reinserir no mercado de trabalho. E, acredite, não existe nenhuma lei que desautorize ou que proíba o trabalho desse abusador, desse estuprador, com crianças e com adolescentes. Então, ele pode ali se reinserir no mercado de trabalho e voltar a trabalhar onde? Numa escola, como motorista de uma van, como animador de festa infantil. Vamos falar de uma outra lei que é totalmente inadequada. Um benefício penal chamado continuidade delitiva. Hoje, uma pessoa que comete reiterados crimes por 5 anos contra uma vítima, ele responde pela pena de um só crime, aumentado de um terço até a metade. Ou seja, as diversas violências que essa vítima sofreu para a justiça seria só um. É só um crime. Então, veja, a gente tem muito a mudar. Hoje, por conta da ambiência cibernética, nós temos várias condutas que não são punidas como crime. O sujeito vai lá, por exemplo, ele chefia uma organização criminosa que distribui material de abuso sexual infanto-juvenil em fóruns da Dark Web. Mas não é ele que pratica o verbo disponibilizar. Ele está lá só como um administrador, certo? Ele não comete nenhum crime. E isso é a realidade de diversos fóruns da Dark Web. Meu Deus. Então, muito precisa ser feito. Como mudar isso? Levando a política a sério. Eu sei que a gente está cansado da política, né? A gente está cansado de como a política está sendo feita no Brasil. E aí a gente talvez vote em pessoas que não vão colocar esse assunto em pauta. É por isso que a senhora decidiu ser pré-candidata aí a deputada federal? Olha, Brunão... Essa é uma das suas bandeiras? É por lutar na mudança dessas leis? A senhora acredita nisso? Eu não digo que é minha bandeira, eu digo que é um propósito. Quando eu entrei na Polícia Federal, eu jamais imaginei que eu fosse ser colocada onde eu fui. Eu jamais imaginei que eu iria passar por tudo que eu passei. E eu te digo tranquilamente, eu nunca vou esquecer o olhar das vítimas que eu resgatei. Jamais vou esquecer o olhar dos pais e das mães que eu tive que noticiar que as filhas estavam sendo vítimas de estupro. Não sou salvadora da pátria, mas, com certeza, eu vi uma realidade que aqui nesse estúdio ninguém viu e que poucas pessoas viram. Então, são 17 só vagas... Tem que passar aí por um acompanhamento psicológico pelo choque? Não, eu acredito que eu usei tudo que eu vi para transformar isso em força. Hoje, meu propósito maior é passar para os pais e para as mães, para os educadores, a mensagem de que nós precisamos chegar antes do crime acontecer. Nós precisamos estar atentos, perder a inocência, para garantir a inocência dos nossos filhos. Então, assim, respondendo a sua pergunta, não acho que eu sou salvadora da pátria, mas, dentre os 17 deputados federais que temos hoje, nenhum
levanta a bandeira, o propósito de lutar pelas crianças e adolescentes do nosso estado, que é o 5º maior em número de exploração sexual de crianças e adolescentes. Principalmente no Marajó, né? Eu queria que fosse só no Marajó. Mas não é. Não é. Não é. Eu estive em Maracanã, dia desses, lá tem 114 comunidades. Eu fui visitar uma casa de acolhimento. Lá conversei com a promotora do município e ela me disse, Érica, as meninas, quando alguém percebe, porque elas não denunciam, quando alguém percebe que elas são vítimas de violência, elas são expulsas da comunidade. E elas não podem retornar. Elas são retiradas de casa e elas não têm para onde voltar, porque a mãe não aceita. Então elas não revelam com medo de represálias, de tudo. Sim. Imagina a pressão de viver e achar que vai piorar ainda se revelar. Exato. É algo desumano, né? É São desumano, crianças. mas é a realidade das nossas crianças do nosso estado. E algo precisa ser feito. A senhora é esposa do deputado Celso Sabino. Tem pego no pé dele para que ele lute por isso? Você não faz ideia do quanto. Há 3 anos eu perturbo o juízo desse homem. Inclusive, esse ano, ele estava como ministro, então ele estava afastado das atividades parlamentares dele, mas esse ano ele já apresentou um projeto de lei para que tenha um cuidado maior com o turismo sexual. A gente sabe, por exemplo, que o Pará, ele é um atrativo, ele tem esse atrativo sexual. Então, ele fez um projeto de lei para melhor proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes no que se refere ao turismo. Isso é importante, muito importante. A sua atuação como delegada da Polícia Federal e auditora pode contribuir aí no Congresso? Acredito que sim, tenho certeza que sim. Eu cheguei onde eu cheguei com muito estudo, nada me foi dado, com muito orgulho. Eu fui aprovada por 2 vezes no concurso de delegada da Polícia Federal. Aqui no nosso estado, eu fui a única mulher a ser aprovada. Com muito estudo e muito esforço, já sendo mãe, eu fui a 3ª maior nota de prova oral do Brasil. Falo isso com muito orgulho, porque eu sei que tem várias mães que estão nessa luta de concurso, de estudo, e o que eu posso te dizer é, vale a pena estudar. Vale a pena a gente ter o nosso caminho, a gente ter as nossas próprias conquistas. E Deus me deu propósito na Polícia Federal. Hoje o meu propósito é levar essa mensagem de proteção. É fazer com que essa mensagem, esse propósito, seja de todos nós, seja teu, Brunão, que é pai de uma menina de 10 anos de idade, seja dos tios, dos professores, dos educadores, de todos nós. Muito obrigado. Olha, gente, papo muito bacana, o nosso tempo está esgotado, tinha muita coisa mais para perguntar para você, que era... E a gente nem entrou no assunto de que você... Não tive nem como falar que ela é esposa do Celso, tanto assunto. Qual a orientação que você deixa para a mãe que está te assistindo, que está assim meio que suspeitando? Como é que ela consegue identificar? Ainda tem, tipo assim, como é que ela consegue identificar? Há uma mudança na criança? Sim, com certeza. Porque imagina que você falando aí, às vezes é o próprio pai, é o padrasto, é o avô, é algo assim que te deixa chocado, alguém que provê no lar. O que a senhora diria para essa pessoa? Primeiro de tudo, que eu já falei aqui, converse com seu filho. Fale para ele literalmente, não importa o que aconteça, eu vou estar com você. Mas eu falo na Esteja mudança, há uma atento mudança. a sinais. Isso, existem Quais são os sinais? Sinais físicos, sinais emocionais. Então, coceira na genitália, mudança de comportamento, ansiedade, medo. A criança, às vezes, principalmente o adolescente, ele que é abusado, ele começa a se cortar. Ele não aceita o próprio corpo dele. Uma das vítimas que eu tive, ela sempre usava vestidinho, era toda mocinha, e aí ela começou a se esconder muito o próprio corpo, com vergonha, porque a psicologia explica, as meninas se sentem culpadas pelo abuso sofrido, os meninos sentem vergonha, porque isso mexe com a sexualidade deles. Então, estejam atentos a mudanças de comportamento. Desconfiem, o abusador não tem cara, qualquer pessoa pode ser abusador, estejam atentos. Na ambiência cibernética, supervisione. Todos nós sabemos quem é o amigo do nosso filho, porque a gente acha que não tem de saber quem é o amigo virtual. Verdade. Né? Eu acho que esse amigo virtual nem deveria existir, de hipótese alguma. Mas é a realidade, hoje existe. Desconfie ou não confie em ninguém? Olha, desconfie? Eu, não confie? Com a minha visão de policial que fui, não confio em ninguém. Eu sei que às vezes pode ser assim, pesado, mas depois de tudo que eu vi, é difícil de eu confiar. E quando eu confio desconfiando. Ensine o seu filho, a sua filha, como se proteger.
os limites do corpo, o que fazer se alguém estiver ali online falando com ela. E se você me permite, eu sei que todos nós temos medo dos nossos filhos serem vítimas, mas vamos também ativar em nós o medo dos nossos filhos serem algozes. Vimos o que aconteceu agora com o caso lá do cachorrinho, né? Vimos também o que aconteceu recentemente aqui em Belém, com um menino de 16 anos que abusou de uma menina numa escola dentro de um colégio particular aqui em Belém. Então, vamos ter essa preocupação de que nossos filhos não sejam algozes de ninguém, não façam mal para ninguém. Como? Ensinando eles a ter empatia, a não fazer com os outros o que eles não querem que faça com eles mesmos, a refletir, pensamento crítico. Isso aqui é certo, isso aqui é errado? O que aconteceu lá com o cachorrinho, orelha, né, salvo engano, acontece diariamente. Diariamente na Polícia Federal eu recebia notícia de crimes do Discord, em que adolescentes estavam reunidos numa panela e lá eles se associavam para mutilar animais, torturar animais, para eles ascenderem num grupo criminoso. Mas que eles estavam ali e muitos nem tinham. Quando a gente chegava na casa dos pais, era uma surpresa, era um susto, porque era um menino que tu olhava para ele e tu dizia, eu não acredito que ele é criminoso. Por quê? Porque a gente sempre está ali preocupado de não vai ser vítima. Mas cadê o pensamento crítico? Tem que estar em cima. Educação é Sempre. diária, né? Diário e constante. Eu aconselho a você, ó, nunca, absolutamente nunca deixe seu filho dormir na casa de parente. O filho tem que dormir na sua casa. Verdade, né? Brunão. E nem dividir quarto com ninguém, muito menos isso, né? Lá nós temos isso como lei. Lá em casa não se entra criança para vir dormir em casa, eu também não concordo, tá? Não, tem que dormir na casa, não, você vai brincar, festa do pijama, é de 6 da tarde até as 8 da noite, acabou, cadê a mãe? Diga para todo mundo, entendeu? Casa. Sempre, e sempre lá, na casa de ninguém, porque eu não conheço, eu não sei quem é, não vou estar lá, então se eu não posso estar lá, meus filhos também não estão. Certo. Ponto final, fique chateado como quiser, é melhor ficar chateado em casa do que... Com certeza, e como eu digo lá em casa, algo na frente. Comeu do meu pirão, experimentou do meu cinturão. Tá certo. Tá morando em casa, sou eu que dou as ordens. É isso aí, é assim que funciona também, gente. Conversei aqui com a Érica Sabino, papo muito legal. Eu te convido a voltar aqui, porque tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Com certeza. Tá? Espero que, eu te desejo que você tenha sucesso nessa próxima empreitada. Eu acredito, te olhando, acredito que você seria uma excelente deputada federal e torço pelo teu sucesso. Muito obrigado. Tá Prazer certo? enorme estar aqui com você. Precisando, estou aqui. Gente, tô indo embora. Semana que vem a gente está de volta, mais uma vez, metendo o bedelho. Tchau. Mete o bedelho, sem babulagem, sem fuleiragem no conselho. Mete o bedelho, Bruno Rodrigues. Mete o bedelho.